Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma aula do componente de matemática, sexto ano, ensino fundamental. Aqui com vocês, quem vos fala é o professor Emerson Marão e vamos ver o que nos aguarda para a aula de hoje. A aula de número 65 traz como objeto de conhecimento números racionais na forma decimal e finita. Detalhamento: potenciação com números racionais na forma decimal. Todo mundo pronto? Vamos à aula. Muito bem, agora que nós temos conhecimento do nosso conteúdo da aula de hoje, vamos dar início à nossa aula. O conteúdo da nossa aula trata da operação de potenciação com números racionais na forma decimal. Então, como é de praxe, nós sempre fazemos a definição do nosso conteúdo para que a gente entenda o que nós vamos fazer, como vamos trabalhar e o que é essa operação. Então, por definição, temos que potenciação é uma operação matemática que indica multiplicações sucessivas de fatores iguais. Na potenciação, o expoente determina quantas vezes o fator será multiplicado. Temos aqui, no caso, o nosso A elevado a N, Então, isso vai ser igual a que multiplica A, que multiplica A, que multiplica A, e assim sucessivamente, N vezes, N fatores. Então, resumindo aí, quando nós estudamos o conteúdo de potenciação com números inteiros, nós vimos, que a operação se apresentava da seguinte forma. Nós tínhamos aqui um número natural qualquer, 2, vamos supor, elevado à quinta potência. Então, o que nós tínhamos aqui? Primeiro temos que reconhecer quais são os elementos que compõem a operação de potenciação. Assim como na adição, subtração, multiplicação, divisão, tem os seus elementos com seus respectivos nomes, a potenciação também não deveria ser diferente. Na adição nós temos as parcelas, que compõem a operação, e no resultado nós temos a soma ou o total, que é o resultado da operação. Na operação de subtração nós temos também, o minuendo, o subtraindo. E o resultado da operação, que é chamado de diferença dos números. Na multiplicação, nós vamos ter os fatores, são os números que estão sendo multiplicados. E o resultado dessa operação é chamado de produto. Temos também a operação de divisão. Temos o dividendo, que é o número que vai ser repartido em partes iguais. O divisor, que indica em quantas partes esse dividendo, esse número será dividido. Se o resultado dessa operação for exata, o resultado é chamado de quociente. Não sendo exato, ainda vamos ter mais um elemento que compõe essa operação, que é chamado de resto. Pois bem, e na operação de potenciação, quais são os elementos que compõem essa operação? Me acompanhem aí. Na operação de potenciação, nós temos a base, que é o número que vai ser multiplicado por ele mesmo, certo? E o expoente, que indica quantas vezes esse número será multiplicado, o número de vezes em que nós vamos multiplicar esse fator. Muito bem. Então, são esses dois elementos aí que compõem essa operação. Então, é muito importante nós lembrarmos que não confundir a potenciação como um produto de fatores, porque isso daí é a operação de multiplicação. Na potenciação, nós multiplicamos a base por ela mesma em função do número do expoente. Então, eu vou ter 2 que multiplica 2, que multiplica 2, que multiplica 2, que multiplica 2. Ou seja, estamos multiplicando o 2 por ele mesmo 5 vezes, Aí nós vamos ter aqui
2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. 16 vezes 2, 32. E o resultado dessa operação, né, é chamado de potência. Beleza? Lembrando que todas as propriedades que nós aprendemos de potenciação com números inteiros também são válidas para números que estão escritos na sua forma decimal. Tá? Pois bem, temos aqui, né, os elementos que compõem a operação de potenciação. Base, o número que está sendo multiplicado por si mesmo. Expoente, o número que indica quantas vezes a base deve ser multiplicada por ela mesma. E potência, que é o resultado da operação de potenciação. Então, olha só, temos aqui, né, um exemplo, 3 à quarta. Então, 3 é a base, aqui. O 4 é o que nós chamamos de expoente. E o resultado 81, que é a potência. É importante, queridos alunos, que nessa operação a gente não confunda, né? A gente vê assim, pô, a potenciação é uma multiplicação de fatores iguais. Aí a pessoa, às vezes, que está desenvolvendo a operação, na ansiedade de querer resolver a questão, é multiplicação, não sei o que, e pega o 3, né? Eu tenho aqui 3 à quarta, aí pega e executa essa ação aqui, ó, 3 vezes 4. Então, por favor, não cometam esse erro, tá? Isso daqui está totalmente errado. Correto? Se eu tenho 3 à quarta, significa dizer que eu tenho 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. Ou seja, 3 vezes 3, 9, 9 vezes 3, 27, 27 vezes 3, 81. Beleza? Agora, nós vamos ver aí a aplicação, a aplicabilidade dessa operação de potência, né, em determinados casos, né, na resolução de problemas contextualizados. Lembrando que a gente pode ter aí N situações em que podemos envolver a operação de potência na solução de problemas. Então me acompanhe nesse primeiro exemplo aí. Problemas envolvendo potenciação com números racionais na forma decimal. Exemplo 1, aqui do Centro de Mídias, né, no ano corrente de 2024. Qual o volume de um cubo cuja aresta possui 0,4 metro de medida? Então, nós já vimos aqui, em aulas anteriores, que o cubo, que é também chamado de hexaedro, né, é um dos 5 poliedros de Platão. Ele é assim definido porque ele é formado, né, por lados, né, em forma de quadrado. As suas dimensões são iguais, né? Os segmentos que formam aqui as suas arestas têm a mesma medida, né? Então, se eu tenho 0,4 metros de largura, 0,4 metro de comprimento e 0,4 de altura, né? É porque justamente ele é um hexaedro regular. Beleza. Então, o que a questão aqui está pedindo? Né? Aqui não foi bem direto, né? Pede apenas para que a gente calcule o volume de um cubo cuja aresta mede 0,4 metros de medida. Queridos alunos, vocês que estudam matemática, né? Estão lembrados da expressão que nos permite calcular o volume de um hexaedro ou cubo regular? Lembram sim, é essa mesmo, né? O volume nada mais é do que, se tratando de um cubo, de um hexaedro, é igual ao quê? A aresta elevada ao cubo. Correto? Olha aí. Então, vamos ter essa situação aqui. V vai ser igual a A ao cubo. Porém, de acordo com a ilustração e com as informações da questão, qual é o valor da nossa aresta?
a nossa aresta mede 0,4 metro. E isso daqui vai estar elevado ao cubo. Bem, até o momento, nós ainda não falamos de cálculo, certo? Então, nesse momento, a gente só fez fazer a interpretação do texto. Ok. Então, se eu tenho 0,4 ao cubo, né, eu tenho uma potência aí de número decimal, eu posso aí utilizar algumas estratégias que me possibilitem desenvolver esse cálculo. Como eu sempre digo, cabe a quem está desenvolvendo a questão resolvê-la utilizando uma estratégia na qual a pessoa se sinta mais à vontade, mais confiante, né, tenha mais segurança de desenvolvê-la. Então, olha só, você pode pegar aqui, né, e aplicar a propriedade da potência, né, direto. Eu teria aqui, ó, 0,4 que multiplica 0,4 que multiplica 0,4, certo? Aí nós íamos multiplicar isso daqui. A gente pega, multiplica aqui 0,4 vezes 0,4. Ó, eu geralmente uso essa estratégia aqui. Eu penso da seguinte forma. Eu imagino o número como se ele não fosse decimal. Como se não existisse vírgula, né? Então eu teria o quê? 0,4 vezes 0,4. Isso daqui dá o quê? 4 vezes 4 dá o quê? Vai dar 16, não é isso? 16, pronto. Eu tenho uma casa decimal aqui e mais uma casa decimal aqui, correto? Então, quantas casas decimais eu devo deslocar a vírgula para a esquerda? Uma mais uma, duas. Então, se a vírgula está aqui, certo? E vai andar duas casas para a esquerda, correto? Ela vai passar a ficar onde? Vai ficar bem aqui, ó. Então, ó, 0,4 vezes 0,4 é igual a 0,16. No entanto, nós temos ainda mais uma multiplicação aqui, né? Correto? Então, vamos lá. Vou multiplicar agora por 0,4. Muito bem. Aí eu vou multiplicar. 4 vezes 6, 24, vão 2. 4 vezes 1, 4 mais 2, 6. Só que agora eu tenho quantas casas decimais? Tenho 3 casas decimais, né? Então eu vou contar aqui 2, ainda está faltando mais uma, né? 3 casas decimais, vírgula 0. Ou seja, 0,4 ao cubo é o mesmo que 0,064. Beleza, essa aqui é uma estratégia, correto? Porém, né, eu poderia pensar também de uma outra forma. Que forma seria essa? Nós poderíamos fazer o seguinte, pegar esse número aqui que foi dado, certo? E transformá-lo numa fração decimal. Olha só. Quem é 4 décimos? É a mesma coisa que 4 sobre 10, certo? Isso daqui está elevado a quanto? Ao cubo. Aí eu elevo o numerador à potência de cada e o denominador à potência de cada. Ó. 4 ao cubo é a mesma coisa que 4 vezes 4 vezes 4. 4 vezes 4, 16. 16 vezes 4, 64. 10 ao cubo é 1 e insiro o número de zeros em função do expoente, que é 3. Então, quantos zeros nós vamos inserir aí? 3. 1, 2, 3. Agora, se eu vou dividir 64 por 1000, é o mesmo que deslocar a vírgula 3 casas para a esquerda. Então, eu vou ter o quê? 0,0064. Correto? Então, ó, você tem aí, ó, essas opções, né, de resolução. Poderia até querer simplificar ali aquela fração ali, né? 4 décimos, 2 quintos, que também daria o mesmo, só que no final eu teria que dividir o resultado, né? Que daria um pouco mais de trabalho. Utilizando uma fração centesimal,
a divisão se torna mais fácil, porque eu só vou ter que me preocupar com o deslocamento da vírgula. Beleza? Vamos rever essa resolução aí. Olha só. Para encontrar o volume do cubo, né, você eleva a medida da aresta, né, ao cubo. Então, nesse caso, onde a aresta possui 0,4 metros de medida, teremos, de acordo com a expressão, ó, volume igual a aresta, que é aquele azinho que eu coloquei lá no início, ao cubo. Então, quanto é que vale a nossa aresta? 0,4 metros. Então, eu vou ter 0,4 ao cubo, 0,4, 0,4, 0,4, tudo multiplicado entre si. Beleza? Beleza. Estou multiplicando, né? Aí a gente pega aqui e faz o passo a passo, né? Multiplica aqui 0,4 vezes 0,4, vai dar o quê? 0,16. M vezes M, M ao quadrado. Isso está sendo multiplicado por quem? Isso está sendo multiplicado por 0,4m. Olha só. Multiplico. Penso da seguinte forma, sem problema nenhum, ó. 16, certo? Vezes quanto? 4. Então, vamos fazer até aqui, ó. 16 que multiplica 4. Então, eu vou ter 4 vezes 6, 24, vão 2. 4 vezes 1, 4, com 2, 6. Então, ó, esse produto aqui deu quanto? 64. Aí eu pergunto a vocês, esse cidadão que vos fala, quantas casas decimais nós temos no primeiro fator aqui? 2. Quantas casas decimais temos no segundo fator? 1. Então, a vírgula será deslocada quantas casas para a esquerda? 3 casas. Então, nós vamos ter o quê? 1, 2, 3, ó. Está faltando uma, acrescento 0. Correto? Vírgula, 0. M ao quadrado vezes M, somos expoentes, M ao cubo. Ou seja, o volume aqui desse nosso cubo, certo? Vai ser igual a quanto? 0,064 metros cúbicos. Beleza? Não é fácil? Muito fácil, não é isso? Então a gente não tem motivo nenhum de se preocupar aí, né, com o cálculo. É só prestar atenção no desenvolvimento, não tem como errar, pessoal. Aí, o que pode mudar aí, né, na resolução, é a forma com que você vai desenvolver a parte aritmética. Você pode pegar o número decimal e transformá-lo em uma fração centesimal, certo? Ou pode usar o algoritmo da potenciação. Pega a base, multiplica por ela mesma em função do valor do expoente. Fica a critério, né? Reforçando, fica a critério de quem vai desenvolver, escolher a estratégia que ela se sinta mais à vontade. Vamos para o nosso próximo exemplo. O nosso próximo exemplo, também ele é bem direto, né? Ele diz o seguinte, aqui do Centro de Mídias 2024, olha só. O resultado da operação, né? 0,2 a quinta é, gente, né? Professor, como é que ficaria esse negócio aqui se nós transformássemos esse número decimal aqui, que é 0,2, em uma fração decimal? Então, ó, só tem uma casa decimal, certo? Então, foi dividido por 10. Então, eu vou ter o quê? 2 sobre 10. Correto? Só que isso daqui está elevado a quanto? A quinta. Olha só. Dá até para fazer de cabeça, ó. Então, eu vou ter, ó, 2 à quinta. Quem é 2 à quinta? É 2 que multiplica 2, que dá 4, né? Olha só. 2 vezes 2 vezes 2, vezes 2, vezes 2. Ó, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. 16 vezes 2, 32. Então, ó, aqui é 32. Correto? Olha só. Se eu tenho 10 elevado à quinta potência, eu vou ter 1, certo? Deixa eu refazer esse 1 aqui. 1. E mais quantos zeros? 5 zeros, ó. Olha só. 1, 2, 3, 4, 5. Ou seja, eu tenho 32 sobre 100 mil.
Se eu vou dividir 32 por 100 mil, eu preciso deslocar a vírgula quantas casas para a esquerda? É só contar a quantidade de zero, ó. 5, ó. Então a vírgula está bem aqui, ó. Eu tenho aqui, ó, 32. A vírgula está bem aqui. Então eu já tenho 32, então eu já tenho duas casas. Só que eu preciso de mais 3, não é isso? Então eu vou acrescentar aqui com zero, ó. 1, 2, 3, vírgula, 0. Olha só, não é fácil? É tão fácil que até eu já sei fazer. Porém, se nós fôssemos resolver essa questão usando o algoritmo da potenciação, como é que ficaria? Né? Aquele passo a passo. Dá um pouco mais de trabalho? Dá. Mas se você se sente mais seguro para chegar no resultado com confiança, né? Eu aconselho a você fazer o passo a passo, certo? Leva um pouco mais de tempo? Leva. Porém, a probabilidade de você cometer um erro ela é bem menor. Então vamos lá, usando o algoritmo da potenciação. Eu vou ter, ó, quem é 2 à quinta? 2 à quinta é a mesma coisa que 0,2 que multiplica 0,2 que multiplica 0,2 que multiplica 0,2 que multiplica 0,2. Então vamos lá. Calculando o primeiro produto aqui, ó. Primeiro produto, 0,2, né? 0,2 vezes 0,2. Deu quanto? 0,4. Aí nós vamos para o próximo. Vamos pegar já esse resultado aqui, né? E multiplicar por quanto? Pelo próximo 0,2. Então eu vou ter 0,04 que multiplica 0,2. Mesmo assim, pessoal, você utilizando o algoritmo da potenciação, não fica difícil. Por quê? Olha só. Pensa nesses dois números como números naturais. 4 vezes 2, 8. Quantas casas decimais temos? Aqui 2 e aqui 1. Então, ó, eu já tenho aqui o 8, né? Então eu vou deslocar a vírgula quantas casas para a esquerda? 3, ó. O 8, que foi o 4 vezes 2, aí eu acrescento mais 2 zeros e vírgula. O mesmo vai acontecer. No passo 3, ó, como é que vai ficar? 0,08 vezes 2. 2 vezes 8, 16. Quantas casas decimais nós temos? 3, né? Mais uma, 4. Então, 16, né? Duas casas. Para as 4 faltam mais 2. Então, eu acrescento mais 2 zeros. 0, quarto passo. 0,0016 vezes 2, né? Aí nós vamos ter o quê, ó? 16 vezes 2, que dá 32. Quantas casas decimais nós temos? Aqui nós temos 4, mais uma, 5. Aí eu tenho 32, são duas casas decimais, porém eu preciso, né, de mais 3 para deslocar a vírgula para a esquerda. Então, vou inserir aqui mais 3 zeros e 0, correto? Olha só. Ah, professor, mas aí a gente pode se perder. Não, é só conferir a quantidade de 2 aqui que você multiplicou. 1, 2, 3, 4, 5. Não são 5 fatores de 2? São. Não era 5 expoentes? É. Então, tu tem que ter quantos fatores? 1, 2, 3, 4, 5. Não tem como fugir, parceiro. É matemática, ou tem que ser. Aí, você já tem um resultado, né? Quem é 0,2 à quinta? 0,00032. Beleza? Então, temos aqui, né, o nosso resultado, né, da potenciação. Ok? Muito bem. Nosso próximo exemplo, calcular a potência, né? 1,2 elevado a 3. Olha só, como é que vai ficar esse negócio aqui, ó? Eu tenho 1,2 elevado a 3, então eu tenho 1,2 que multiplica 1,2 que multiplica 1,2. Usando o algoritmo da potenciação, né? A gente multiplica isso daqui, ó. É o primeiro passo, ó. Não é 1 vezes 1 não, tá, pessoal? É o primeiro passo aqui. 1,2 vezes 1,2 vai dar o quê? 1,44. Né? Porque é a mesma coisa que nós multiplicarmos 12 vezes 12, ó. 12 vezes 12. Quem é 12 vezes 12? Né? 2 vezes 2, 4. 2 vezes 1, 2. 1 vezes 2, 2. 1 vezes 1, 1. Olha aí. 4. 2 mais 2, 4. E aqui 1. Quantas casas decimais nós temos aqui, ó? No total?
uma no primeiro fator, uma no segundo fator. Então, a vírgula será deslocada 2 casas para a esquerda, 1,44. Porém, o desenvolvimento não termina aqui, porque o passo 2, eu vou pegar esse resultado aqui, né, e multiplicar por quem? Por 1,2. Então, eu vou ter 1,44 vezes 12. Aí você vai multiplicar da mesma forma, 144 vezes quem? Vezes 12. Ó, 2 vezes 4, 8, 2 vezes 4, 8, 2 vezes 1, 2. Passa uma casa para a esquerda, 1 vezes 4, 4, 1 vezes 4, 4, 1 vezes 1, 1. Olha aí, 8, 8 mais 4, 12 vai 1, certo? 1 mais 2, 3 mais 4, 7, repete o 1. Quantas casas decimais nós temos? Ó, era 1,44 multiplicado por 1,2. 2 casas no primeiro fator, 1 casa no segundo fator. Então, eu tenho que deslocar a vírgula quantas casas para a esquerda? 3. 1, 2, 3. Ou seja, 1,2 elevado ao cubo é o mesmo que 1,728. Beleza? Não é fácil? É muito fácil, rapaz. Até eu já sei fazer esse negócio aqui. Vamos para o nosso próximo exemplo. Exemplo de número 4, também aqui do Centro de Mídias, do ano de 2024. Bem direto também, né? Qual o valor da potência na expressão 2,5 elevado a 3? Olha só, usando o algoritmo da multiplicação. Me acompanhem aí. Olha só, 2,5 elevado a 3 é o mesmo que 2,5 que multiplica 2,5 que multiplica 2,5. Primeiro passo, multiplicando aí, ó. Não é 1 vezes 2,5, é o primeiro passo, tá, pessoal? 2,5 vezes 2,5 é igual a 6,25. É aquela mesma história, como se eu estivesse multiplicando 25 por 25. Tem uma casa no primeiro uma casa decimal no primeiro fator, uma casa decimal no segundo fator. Então, se é 625, desloca a vírgula 2 casas para a esquerda, fica 6,25. Segundo passo, pega o resultado, 6,25, tá aqui, ó, e multiplica por quanto? 2,25, correto? E vamos ter esse valor aqui, né? Multiplicando esses 625 por 25, eu vou encontrar 15.625. Porém, né, estamos trabalhando com números decimais, tenho 2 casas decimais no primeiro fator, 1 casa decimal no segundo fator, a vírgula será deslocada 3 casas para a esquerda. Então, eu vou ter o quê? Né? Deslocando a vírgula para a esquerda 3 casas, 1, 2, 3, eu vou ter 15,625. Sendo assim, o valor de 2,5 elevado a 3 vai ser igual a 15,625. Não é bacana? Não é fácil? A partir do momento em que você consegue desenvolver aí a habilidade aritmética do processo, do algoritmo, da potenciação com os números decimais, fica muito fácil. Né? Como eu sempre digo, bispo, matemática é que nem receita. Só muda os ingredientes, mas a forma de preparar é a mesma. Meus queridos alunos, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado e até a nossa próxima oportunidade.